Você confia nos profetas que ouve na sua igreja? Prepare-se para uma revelação que pode mudar tudo. Enquanto muitos celebram as promessas de prosperidade, poucos percebem o grito silencioso dos oprimidos. Você está preparado para ouvir a verdade chocante sobre os profetas modernos que estão enganando multidões será revelada. Como Jesus alertou sobre os falsos profetas, você está pronto para discernir entre a verdade e a ilusão? Sua igreja fala muito sobre profetas? Alguns cristãos cooptaram esse termo, profeta, para significar pessoas que misteriosamente predizem o futuro. Esses profetas modernos são as superestrelas de algumas igrejas e comunidades online. Afinal, quem ousa argumentar com um anúncio de um líder da igreja quando ele é precedido pelas palavras mágicas? O Senhor me disse, esses indivíduos devem ter uma conexão especial com Deus pelo Zoom. É melhor eu ouvir e obedecer. Mas, biblicamente e historicamente, os verdadeiros profetas falaram ousadamente contra a injustiça e a exploração. Eles falaram em nome de Deus quando seu povo se desviou e esqueceu dos pobres. Os profetas bíblicos falaram a verdade aos poderosos, não condenaram os oprimidos e marginalizados. Os verdadeiros profetas dos dias de hoje estariam falando sobre as necessidades dos refugiados, dos sem-teto e das pessoas em situação de pobreza ao redor do mundo. Eles estariam falando contra a guerra e a violência. Eles falariam alto e ousadamente contra políticos, corporações e igrejas que se recusam a ajudar os pobres e oprimidos. Como um exercício divertido, leia o livro de Amós e veja o quanto essas palavras ressoam, ou não, com as palavras dos chamados profetas da sua igreja hoje. Há muitas pessoas que se dizem profetas, mas a maioria delas mal reconhece a pobreza, a exploração ou a injustiça. Eles são realmente charlatões. Jesus sabia disso, e é por isso que ele alertou que sempre haverá um bando de falsos profetas e falsos mestres falando sem parar, que enganarão a muitos. Mateus 24:11. Nos tempos bíblicos havia dois tipos de profetas. Primeiro, havia aqueles profetas que festejavam à mesa do rei porque tinham sido cooptados para falar bem de líderes malignos. 1 Reis 18:19. Eles estavam trazendo palavras bajuladoras de favor, influência e prosperidade para o rei e seus comparsas. Em segundo lugar, havia aqueles que foram exilados para as cavernas ou decapitados, como João Batista, porque falaram sobre a injustiça ou imoralidade de seus líderes. 1 Reis 18:4. O rei não gostava muito deles. Ele tentou fazer com que fossem imobilizados. Então, como você pode perceber a diferença? Você conhecerá os falsos profetas pelos seus frutos e pelo seu foco. Esse foco é você. Alguns vêm com uma mensagem que faz você se sentir incrível. Deus vai ampliar sua tenda e expandir sua influência. Ele vai lhe dar grande favor e abençoá-lo poderosamente. Outros vêm com uma mensagem que faz você se sentir medo. Perceba como o foco é sempre você no centro. Não Jesus ou aqueles que estão sofrendo. Claro que Deus abençoa. Claro que Deus dá favor às pessoas. E até mesmo lhes dá influência às vezes. Mas essas não eram as principais prioridades dos profetas bíblicos. Isso não formava o cerne de sua mensagem. Eu sugeriria a você que muitos líderes da igreja hoje, os chamados líderes proféticos de algumas igrejas evangélicas, se tornaram os falsos profetas desta geração. Nós nos desviamos. Em vez disso, vamos considerar como soa um verdadeiro profeta. Aqui está uma amostra de profetas bíblicos só para lembrar como eles soam. Ouçam isto, vocês que pisoteiam os necessitados e destroem os pobres da terra. Amós, o profeta. Amós 8:4. Buscai a justiça, corrigi a opressão. Fazei justiça ao órfão, pleiteai a causa da viúva. Profeta Isaías 1:17. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos com injustiça,
Profeta Jeremias 22:13. Eis que esta foi a iniquidade de tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas tiveram soberba, fartura de comida e prosperidade, mas não ajudaram os pobres e necessitados. Ezequiel 16:49. Entendeu? Está bem claro para qualquer um que tenha mergulhado nessas escrituras como os verdadeiros profetas soam. Os verdadeiros profetas não estão tagarelando sobre o estado profundo, teorias da conspiração. Os ensinamentos de muitos líderes modernos simplesmente não ressoam com o coração de Deus por justiça e paz, da maneira como os profetas bíblicos fizeram. Então, a quem você vai ouvir? Eu convido você a voltar seu ouvido para as pessoas que ecoam os profetas da Bíblia, falando a verdade aos poderosos, seja eles governamentais ou segmentos religiosos, e graça e salvação da parte de Deus aos oprimidos.